Oi pessoal, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 23. A professora Raquel está fazendo mais uma postagem da aula de história, que ela não vai ser muito comprida, ela vai ser curtinha. Nossa aula de história hoje tem como base um texto chamado Cultura Popular Brasileira, né? Cultura Popular no Brasil, que está na página 94 do Currículo em Ação, Sociedade e Natureza, que é aqui o livro da menininha, tá vendo? Ó, roxo aqui é o livro da menininha, aqui, menininha, tá? E ele está na página 94, tá? Chama Cultura Popular no Brasil. E a gente vai definir o que é cultura popular no Brasil e depois nós vamos fazer algumas análises de imagens, tá? E nós vamos fazer as atividades complementares no caderno. Só dando mais um recadinho para vocês, hoje a professora já postou a avaliação de História e Geografia. Elas são feitas juntas, como nós já havíamos combinado, né? Então, elas são feitas no mesmo Google Forms, não tem Google Forms separados para História e Geografia. E vocês têm até o dia 27, domingo, ao meio-dia, para terminarem as avaliações, tá? Ao enviar, a prova chega direto no computador da professora, então não se preocupem, tá? Quando vocês enviam, ela já vem direto para mim, ela cai direto no meu computador, tá bom? Então, até o dia 27, quando for meio-dia, a professora trava e aí ninguém mais consegue fazer a avaliação. Se tiver algum problema, tiver tendo algum problema de internet, não estiver conseguindo conexão, está difícil, não consegue abrir a avaliação no Google Forms, mandem um recado para mim, para a gente poder conversar em como que nós vamos fazer a avaliação. Entre em contato com a professora, tá bom? Tanto a avaliação de ciências quanto a avaliação de História e Geografia vão ficar disponíveis até o dia 27 ao meio-dia, domingo ao meio-dia, tá? Tenham sempre em mãos o livro do Sociedade e Natureza, tá? Para fazer a avaliação de ciências, e também vocês podem ter em mãos, para fazer a avaliação de ciências, o Buriti, pois nós estudamos o Buriti, tem coisas do Buriti que vai cair. E vocês podem ter em mãos também o livro de História, tá? A professora tirou figuras do livro de História para fazer a prova de História, tá? Figuras, textos, tá bom? Então, e também o currículo em ação na parte do Sociedade e Natureza. Foi o que eu expliquei ontem na avaliação de ciências. Se não tiver conseguindo ler o texto, tá? Se vocês não estiverem conseguindo ler o texto, porque tá muito difícil, tá muito borrado, vocês não conseguem, tem a indicação, vocês podem ler direto no livro, porque eu não tirei absolutamente nada que não seja do livro, tá? Só um texto de geografia que é um texto complementar, mas que esse texto complementar já foi trabalhado com vocês na semana passada em aula, tá bom? Então, vamos começar com a nossa aula de hoje, tá? De história. Vamos começar, então, lendo esse pequeno texto que é o Cultura Popular no Brasil. Ele está na página 94. Cultura Popular no Brasil. A cultura popular é um conjunto de manifestações produzidas e vivenciadas pelos povos. Os hábitos, costumes, festas, danças, músicas, artes, saberes, literatura e contação de histórias são transmitidos das gerações mais velhas para as mais novas. Então, vamos parar um pouquinho por aqui. A cultura popular é o conjunto de manifestações
produzidas e vivenciadas pelos povos. O que são essas manifestações? São coisas, tá? São coisas que esses povos fazem, constroem, contam, produzem, tá? E vivem essa cultura, tá? Ah, professora, mas é tudo igual? Não, não é tudo igual. O nosso país, o Brasil, ele é um país muito grande e nós temos diversas culturas populares de acordo com a região na qual a gente vive, tá? Por exemplo, no Rio Grande do Sul faz muito frio, então eles têm o costume de tomar o chimarrão, né? O chimarrão é feito da erva mate, ele é feito bem quentinho, né? Com a água bem quente. O mate, ele é uma erva bem amarga, tá? E eles costumam tomar o chimarrão nas noites mais frias, por exemplo. As roupas, né, típicas do Rio Grande do Sul, por exemplo, elas são diferentes das roupas típicas do nordestino, né? As pessoas que moram no Rio Grande do Sul, que têm a cultura típica do Rio Grande do Sul, geralmente usam botas, né? Umas calças mais largas, diferentes, chamadas bombachas, né? E, por exemplo, o homem nordestino, ele, que é o vaqueiro, né? Que a gente geralmente chama de vaqueiro, ele usa, por exemplo, roupas de couro, né? Porque o couro, ele vai proteger a pele do vaqueiro, né? Do sol intenso, né? Enquanto, por exemplo, você vê o chapéu do pessoal do Rio Grande do Sul, dos homens, que tem as roupas características serem pretos, né? E tem uma raba meio retinha assim. O pessoal do Nordeste usa um chapéuzinho bem assim, parece uma coisinha redondinha, né? Ele é redondinho e ele tem umas coisinhas de couro, né? Uns enfeitezinhos de couro. É diferente, né? Porque o couro, ele vai proteger a cabeça e a pele daquele sol intenso que tem no Nordeste. Mesma coisa, por exemplo, as danças, né? Enquanto você tem como é que chama? No Nordeste você tem o forró, né? No Rio Grande do Sul você tem o veraneio, né? Que é uma dança típica. Não é veraneio, gente, desculpa, é o vaneirão. Não é veraneio que chama, veraneio é a estação de calor. A professora se confundiu, é vaneirão que eles chamam, né? Eles têm uma dança típica chamada vaneirão, né? E é diferente do forró do Nordeste, né? Por exemplo, na região norte, você tem a disputa, que é uma festa enorme, na região do Amazonas ali, né? Que é a disputa do boi caprichoso e o boi garantido, né? Então você tem essa disputa entre o caprichoso e o garantido, que inclusive tem as cores, né? Um boi é representado por preto e azul, o outro é por branco e vermelho. Então eles fazem a disputa dos dois. Tem torcida, tem desfile, tem dança, né? E aí fazem a votação
qual foi o melhor desfile, qual foi a melhor roupa, qual foi a melhor alegoria, qual foi o boi mais bonito, mais enfeitado, né? No Nordeste a gente tem o Bumba Meu Boi, né? E no Brasil a gente tem essa grande diversidade de cultura. Por exemplo, a comida mineira, né? Você fala pão de queijo, você lembra de Minas Gerais, né? Da cozinha mineira, feijão tropeiro, que eles fazem bastante, tutu de feijão, bolo de milho, o pão de queijo, os queijos que eles produzem na região de Minas Gerais, falou pão de queijo, doce de leite, é Minas Gerais, né? Mas se a gente fala, por exemplo, buchada de bode, a gente está falando do Nordeste. Se a gente fala de açaí, nós estamos falando da região Norte. Churrasco vem da onde? Um bom churrasco vem da região Sul, né? A grande tradição churrasqueira que invadiu o Brasil aí, hoje todo mundo gosta de churrasco, todo mundo come churrasco, mas eles vêm de uma tradição lá do sul do país. Então, a nossa cultura popular, ela é muito vasta, ela é muito grande, tem muita coisa pra gente aprender, muita coisa, tá? E vai de região para região. E quem passa esses hábitos, esses costumes, essas festas, né? Esse tipo de cultura são as gerações mais velhas para as gerações mais novas. Então, os mais velhos transmitem esses saberes, esses costumes, essas tradições para os mais novos, tá? Vamos dar continuidade ao texto. Algumas festas religiosas estão diretamente ligadas à cultura popular brasileira e estão associadas aos elementos da cultura indígena, europeia e africana, presentes em vários países. Eu vou ler de novo, tá? Algumas festas religiosas estão diretamente ligadas à cultura popular e estão associadas aos elementos da cultura indígena, europeia e africana, presentes em vários países, tá? No estado de São Paulo podemos destacar algumas festas populares como Folia de Reis, o Jongo, a Catira, a Cavalhada, a Festa do Divino e outras festas folclóricas. A gente herda alguns elementos dessas culturas que vieram para o Brasil. Afinal de contas, nós fomos colonizados por europeus, né? Principalmente os portugueses. E nós não podemos desprezar a cultura africana que vem através dos negros que na África eram livres e vêm para o Brasil serem escravizados. Sim, os negros na África eram livres, tá? Na época em que vieram para cá. Eles foram capturados e foram escravizados para trabalhar nas fazendas de cana e depois de café, tá? Mas eles eram livres. Só que eles trazem a cultura deles, tá? E essa cultura, ela se incorpora à cultura daquele povo que está sendo construído. Afinal de contas, a nossa cultura era a cultura indígena. Então, a gente vai ter essa mistura da cultura indígena com a cultura europeia e africana, tá? E aí vão nascendo tradições, né? Festas populares, tal, que vão ser incorporadas à nossa cultura, tá? Vão sendo incorporadas à nossa cultura.
aqui nós já estamos na página 114, 113 ou 114? Deixa a professora olhar aqui. Nós estamos na página 114. Se você abrir o seu livro Sociedade e Natureza, lá na parte de Geografia e História, ela está na página 114. Nós temos a fotografia da roda de capoeira, nós temos a fotografia do carnaval, nós temos fotografia de danças ciganas e nós temos fotografia dos jogos indígenas. Então, o que eu quero que vocês observem nesse momento? As diferentes manifestações culturais nas imagens ao lado. Eu pergunto assim para vocês: por acaso índio jogava capoeira? Não, né, gente? O índio não jogava capoeira. Quem traz a capoeira para o Brasil? Quem traz a roda de capoeira para fazer parte da nossa cultura? Os africanos, tá? São eles que trazem para nós essa cultura que é a roda de capoeira, esse jogo que na verdade não é um jogo, é uma luta, né? A capoeira é uma luta, depois é que ela ganha status de jogo, tá? Mas ela era uma luta na África, ela era uma luta que vem pra cá, né? Os negros trazem essa luta pra cá e acabam se defendendo da maneira como podem, usando a capoeira. Depois é que ela vira um jogo, né? O jogo de capoeira. E é trazido pelos negros africanos, né? Depois, na fotografia 2, nós temos o carnaval, tá? O carnaval, se eu não me engano, ele tem origem lá na Europa, tá? Que vem pro Brasil também, porque assim, carnaval significa a festa da carne, tá? Então, antes da Páscoa, 40 dias antes da Páscoa, que a gente chama de quaresma, né? 40 dias antes da Páscoa, isso tudo dentro da religião católica, tá? As pessoas faziam alguns dias de festa, né? De festas, onde eles podiam dançar, cantar, pular, se vestirem com fantasias, saírem pelas ruas brincando, né? Sem se importar muito com a Páscoa, né? E aí, acabado esses dias de brincadeira, de folia, de fantasia, né? De poderem cantar, dançar na rua, né? Se vestirem com as fantasias. Acabado esses dias, entrava o período da quaresma até chegar a Páscoa. Então, vocês podem ver no calendário que quando acaba o carnaval, começa a quaresma. Aí vocês contam 40 dias, né, depois da terça-feira de carnaval. Se vocês contarem 40 dias, cai no dia da Páscoa, tá? Então, o carnaval, ele vem da Europa, dessa manifestação, né, cultural da Europa, de fazer essa festa popular, né, com dança, com fantasias, com pintura no rosto. Eles pintavam o rosto, colocavam enfeites na cabeça, tal. E depois disso, acabado isso, né, esses dias de festa, eles contavam 40 dias em respeito até a Páscoa. Na foto 3, né, nós temos a fotografia das danças ciganas,
né? Então, os povos ciganos também têm uma cultura própria deles, né? E os ciganos, tem nada essa coisa que cigano rouba criança, viu, gente? Pelo amor de Deus. Isso é uma ignorância absurda. Que cigano é ladrão, que cigano rouba criança. Gente, isso é uma tremenda barbaridade, uma tremenda mentira. Tá? Os povos ciganos, eles têm as culturas, a cultura deles, as tradições deles, as danças. As danças e as roupas são muito bonitas, se a gente for ver, sabe? São roupas muito bonitas. As mulheres se vestem com roupas muito, muito bonitas, coloridas, com pedras. As danças também são muito bonitas. E eles têm as suas tradições próprias, tá? E é um povo de origem europeia também, lá da Europa, tá? Os ciganos, eles têm origem na Europa. Eu não vou saber dizer especificamente onde, tá? Mas o povo cigano, ele tem origem na Europa, tá? E na fotografia 4 nós temos os jogos indígenas. Como assim, professora, jogos indígenas? Sim, os povos indígenas, eles têm a tradição de terem os seus jogos, tá? Então, eles fazem de tempos em tempos os jogos deles mesmos, né? Que eles têm, que eles fazem, né? Entre as etnias indígenas, entre as diversas tribos indígenas, né? De etnias diferentes. Então, são os guaranis competindo com os tupinambás, sabe? E são jogos pacíficos. Não tem essa coisa de, porque eu vou flechar um, vou matar o outro, perdi. Não tem isso. São jogos mesmo, né? Para ver quem é o mais forte, para ver quem ganha, qual é a equipe melhor, né? E depois tem as comemorações, tem dentro das tradições as danças, né? Eles se pintam, colocam os cocares, eles colocam, né, os seus enfeites para competir, né? Quando vai jogar futebol não tem que pôr o uniforme, né? Camiseta, o calção, meião, chuteira, não tem que pôr para jogar futebol? Nos jogos indígenas, os indígenas colocam os seus adornos, né, os seus enfeites, né, que tem significado, e vão para esses jogos para competirem, tá? Então, tudo isso que a professora falou são manifestações culturais diferentes. Vocês podem ver que nenhuma delas elas são iguais entre si, tá? Então, o Brasil, ele é muito grande, tá? E ele tem um conjunto de tradição popular, de cultura popular muito grande e diferente. E não existe aquela que é certa e aquela que é errada. Todas são certas, tá? Porque elas nascem de diferentes povos, de diferentes tradições, de diferentes contextos, tá? E também não tem aquela que é melhor ou aquela que é pior, aquela que é maior, aquela que é menor. Todas devem ser respeitadas, porque elas vêm de um povo, né? Elas vêm de uma cultura, e isso precisa ser muito respeitado, tá? Não é porque eu tenho a minha cultura popular, que eu faço parte do estado de São Paulo, no estado de São Paulo existem manifestações culturais, manifestações populares, né, da cultura da região sudeste, que eu vou desrespeitar a cultura da região norte, a cultura da região nordeste, a cultura da região sul, né? Essa cultura popular que é construída ali em cada região. Eu não tenho esse direito de desrespeitar e de dizer que a minha é melhor que a do outro, porque não é, tá? São manifestações culturais muito ricas, e a gente aprende muito sobre a nossa
o nosso país e o nosso povo, tá bom? Eu quero que isso fique bem gravado na cabeça de vocês, tá? Que não existe cultura certa e cultura errada, cultura popular certa e cultura popular errada. Existe a cultura popular de um determinado povo, de uma determinada região, e ela deve ser respeitada como qualquer outra, e que não existe uma cultura melhor do que a outra ou maior que a outra. A gente precisa entender isso, tá? E principalmente respeitar a cultura do outro, as tradições do outro, que o outro traz, inclusive também para ensinar a gente, para que a gente possa aprender um pouco, né? O que seria do escondidinho de carne seca se não fosse a mandioca que os negros nos ensinaram a transformar essa mandioca em purê? O que seria do pão de queijo se os mineiros não ensinassem a gente a fazer do milho o polvilho, que é aquela farinha bem fininha, que é a base do pão de queijo, e o queijo que vai dentro do pão de queijo, né? O que seria da farinha de mandioca se não fosse o indígena ensinando a gente a produzir essa farinha? O que seria da pipoca, que a gente ama a pipoca, se não fosse os negros ensinando a gente a fazer essa pipoca? Vocês estão vendo? A gente traz muita coisa de outras culturas que foram incorporadas a nós. Então a gente deve muito respeito, tá? A essas culturas. Tarefas, exercícios complementares, caderno de classe. Nosso combinado, cabeçalho. Então, hoje nós vamos precisar da página 94, tá? Então, a gente começa lá na atividade 1A, item A da página 94, tá? Que é a apresentação da atividade, né? Vocês vão ter a imagem 1 e a imagem 2, né? Mas, nesse momento, nós vamos trabalhar com o quê? Com o texto Cultura Popular no Brasil. É com esse texto que nós vamos trabalhar essa aula, tá? Nós vamos ler esse texto de novo e depois nós vamos lá para a página 113 e 114, tá? 113 e 114, vocês estão vendo que existem algumas perguntas, né? E essas perguntas eram para a gente fazer em sala de aula, conversando com os nossos colegas, trocando com os nossos amigos, com a professora, falando, explicando. Dá para fazer isso? Não, não dá. Nós estamos no lockdown, nós estamos em casa, ensino remoto, não dá para fazer isso. Então, a professora transformou estas perguntas, tá, em atividades complementares. E vocês vão precisar, tá, das fotos da página 114 para fazer essas atividades, tá? Da página 114. Por enquanto, nós vamos trabalhar só com as imagens. Na aula que vem, que é a nossa última aula de geografia, perdão, é a nossa última aula de história, nós vamos ler os textos, né? Que é a capoeira, o carnaval, a dança cigana e os jogos indígenas. Isso vai ficar, a leitura desses textos vai ficar para a próxima aula. Por enquanto, nós vamos trabalhar com essas imagens. E o que a professora quer? Vamos lá. Tem que ler o texto Cultura Popular no Brasil e responder.
Você conhece o que é a cultura popular? Sim, a gente conhece o que é a cultura popular. Vocês querem um exemplo? Festa junina faz parte da cultura popular, tá? Carnaval faz parte da cultura popular do nosso país, no Brasil, tá? Na sua cidade, existe alguma festa da cultura popular? Qual? Tem tem sim, tem duas festas que são muito importantes para nossa cidade. São dois acontecimentos muito importantes para nossa cidade, tá? Que é a festa do Carmo. Você tem o baile, né? No final da festa do Carmo você tem o baile, né? E existe uma história, uma tradição por trás da festa do Carmo e do baile do Carmo, tá? E nós temos a festa junina do assentamento Bela Vista, da qual eu já fui, né? Algumas vezes, e ela é sensacional. Ela é sensacional. Então, esses são os dois exemplos que eu estou dando para vocês. Quer dizer, praticamente respondi a pergunta, tá? Quem assistir a aula vai saber, né? Então, por isso que é importante assistir a aula, porque a professora explica, dá dicas, né? Depois, vocês vão para a página 113 e 114, mais especificamente a 114, mas vão voltar lá no texto da cultura popular para poder ler, né? Para vocês poderem ler, relembrar, para trabalhar com as fotos da página 114. Então, lê o texto de novo e vem para as imagens da página 114. Então, vocês vão responder. O que você observa nas imagens? O que vocês veem nessas imagens? Gente, está escrito, né? Quem aparece nas imagens, né? Quais são as pessoas que aparecem nas imagens? Quais são os povos que aparecem nessas imagens, né? Você conhece alguma festa das imagens ou algum tipo de manifestação cultural? A gente conhece, né? Principalmente duas aqui a gente conhece muito bem, né? Próxima pergunta. Qual imagem chamou mais a atenção? Qual imagem chamou mais a sua atenção? Você olhou nas 4 ali e falou, nossa, essa aqui me chamou mais atenção. Eu gostei mais dessa imagem aqui, gostei mais da imagem 3 ou eu gostei mais da imagem 2. Por quê? Gostei da imagem 2 porque gostei mais da imagem 1, que é a roda de capoeira, por causa disso, disso e disso. Aí, a última pergunta. O que você imagina que as pessoas representadas nessa imagem estão fazendo? Nas imagens, aí, o que elas estão fazendo? Vocês não vão falar para mim que na imagem 1 eles estão jogando capoeira, na imagem 2 eles estão pulando carnaval, na imagem 3 eles estão dançando, e na imagem 4 os indígenas estão participando de jogos. Não. O que as pessoas estão fazendo nessas imagens é manifestando a sua cultura e a sua tradição popular. É isso que elas estão fazendo. Elas estão manifestando as suas raízes culturais. Elas estão manifestando as suas tradições culturais. Vocês não precisam falar para mim que elas estão jogando capoeira, pulando carnaval, dançando e participando de jogos. A resposta que a professora quer é justamente que vocês entendam que cada grupo
das fotos que estão representadas aí são manifestações culturais de diferentes povos, de diferentes culturas, de diferentes grupos, tá? É isso que a professora quer que vocês entendam. E esse é o mais importante, que vocês entendam que elas estão manifestando a sua cultura e as suas tradições. Combinado? Gente, assistam a aula. Não deixem de assistir a aula, por favor. É muito importante que vocês assistam a aula, tá? Porque na aula vocês têm a explicação do que a professora está pedindo, do que os exercícios estão pedindo, tá? Nós somos em 66 alunos. Geralmente de 30 a 38 alunos e alunas assistem a aula. É 1/3 do total de alunos que a gente tem. Assistam a aula. Faz diferença. Lembra que se vocês estivessem com a professora em sala de aula, vocês iam ter a mesma aula do mesmo jeito. Ai, professora, mas no vídeo é chato. É chato, tudo bem. É cansativo. Mas assiste aos poucos, assiste aos pedaços. Não precisa assistir tudo de uma vez. Mas assistam. É importante. É aula. É aula dada. Tá bom? Quando que a gente se vê mesmo? Sexta-feira na aula de geografia. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, tá? E até sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem não, sexta-feira agora, tá? Dia 25. A professora vai postar a aula de geografia. E a aula de geografia tá facíssima, facérrima, facílima, tá? Hiper fácil e é uma folha de tarefa que vocês têm que fazer no livro. Eu vou explicar, é uma folha de tarefa que tem no livro e acabou a aula de geografia. Tá muito fácil, tá? Então, por favor, não percam a aula sexta-feira e assistam a aula de hoje, tá bom? Um beijo pra vocês e até sexta-feira.